levantando questões, discutindo e tal. E é um espaço de maior legitimidade. Exatamente. Né, para que essas questões sejam encaminhadas. Porque, como vocês estão vendo, a estratégia é justamente essa. Assim, tem uma base ampliada que vai sendo afunilada através dos delegados no regional, que afunila-se ainda mais no nacional, onde nós teremos 19 representantes a partir do Congresso Regional, que a gente precisa ter 120 pessoas. Se temos 120 pessoas, a gente tem direito de levar 19 delegados para o nacional, que serão aqueles que vão defender as nossas teses, a tese da categoria do 04, que com certeza vai ter ressonância nas outras teses do Norte, Nordeste, ou dos outros do Sudeste, do Sul, né? E também uma maneira, as teses de lá têm ressonância aqui também, né? Pois bem, o que a gente faz aqui, então, no pré-congresso, a estratégia que a gente utilizou foi pegar um tema para dar o pontapé inicial, né? A gente discute a partir de uma questão, mas as discussões após, não necessariamente elas precisam ser únicas e exclusivas relacionadas àquele tema. Pode surgir outras questões, podem apresentar teses, propostas de tese sobre outros temas, não há nenhum problema, mesmo que sejam aquelas teses mais disparatadas com relação ao tema do dia, né? Porque a rigor, a estratégia dos pré-congressos, ela é só uma maneira de operacionalizar o processo, porque a rigor, São Paulo, por exemplo, faz encontros pequenos e um único pré-congresso, onde as discussões elas vão crescendo e dão no final num único evento onde todas as teses são reunidas e apresentadas. Aqui a gente resolveu fazer de maneira diferente. A gente resolveu fazer aos poucos para que seja tematicamente as coisas sejam discutidas com maior consistência, seja por facilitar a vida das pessoas, enfim, a gente arrumou dessa maneira que não é só o 04, são outros tantos CRs que fazem isso. A grande maioria, me parece que apenas Rio e São Paulo que fazem isso. Talvez porque São Paulo eles estão tem muito mais mobilizados. maior, os grupos de trabalho lá já estão... Não é bem assim, não. Tanto que São Paulo acaba indo com menos delegados para o Nacional. Sabe por quê? Talvez eu esteja Mas impressionado. É porque os pré-congressos, a estratégia de colocar os pré-congressos separados foi uma maneira de chamar mais pessoas para discussões, porque quando se coloca um único evento, São Paulo nunca conseguiu colocar todo mundo que ele precisava colocar, sabe? Porque as pessoas acabam se dispersando, não pode ir, enfim, fazendo isso, né? Como funciona, então? Tem a mesa, né? O tema, é apresentado a questão, a partir daí se discute, a partir do tema, outros temas, ou apenas o tema em questão, né? E em Belo Horizonte, né, na região metropolitana, o critério de votação para retirada de delegado é para cada 2 presentes, um delegado. Tá certo? Então, aqui hoje, pelo menos por enquanto, você só pode tirar um. Só tem 2. Né? Não três, porque você assinou hoje. Não, pois é, mas... Você é quórum novo. Só eu e ela, não? Não, são 2. Ah, São 3. Né? Se chegar mais uma pessoa, pode tirar 2 delegados. Se chegar mais, aí sim, depois a gente vai discutindo isso. Tá certo? As teses para sair daqui precisa da votação de 20% dos presentes. Ok? Eu não vou ler o regimento não, gente. Eu falei o regimento aqui. São os dois grandes pontos do regimento. Alguém acha que precisa de ser lido o regimento aqui agora? Não? Ok. Porque os dois principais pontos do regimento são esses. Ok? Podemos passar a palavra? Pode. Então vai, Paulo, apresente-se. Bom, como a gente está num número pequeno de pessoas, acaba que a gente vai se conhecer mesmo, né? Muitos eu já conheço, mas a gente vai acabar se conhecendo. Bom, a ideia surgiu, né, de promover um pré-congresso para discutir questões relativas ao esporte, ao lazer, incluindo esses temas, a questão da saúde, dentro da Câmara de Saúde, onde a gente encontra um espaço muito eclético. Hoje é esporte, lazer e saúde. Construção de espaços para a cidadania. Né? Então, a proposta nasceu porque na Câmara
saúde, a gente entende que o psicólogo é um profissional de saúde. Então, que ele cabe em todas as políticas de promoção da saúde. Então, na verdade, ele vai precisar de saber quais são as especificidades daquele campo, né, para atuar, mas que ele, de fato, teria que caber em todas as outras políticas, não só no serviço ligado à saúde mental. A gente tem percebido que o psicólogo tem um campo muito, vamos dizer, já conquistado mesmo, dentro do serviço de saúde mental. Mas em outros serviços, né, de saúde, a gente luta para que ele seja incluído dentro dessa equipe multidisciplinar. É como se ele fosse o secretário ou que ele não tivesse uma função muito clara ali. Então, acho que nós estamos discutindo isso há mais tempo dentro da Câmara e aí surgiu a possibilidade da gente fazer um pré-congresso com esse tema. O tema está, vamos dizer, se tornando atual e ele vem aparecendo na mídia desde a derrota do Brasil na França, com a França, né? Que ninguém mais podia duvidar da importância de uma preparação psicológica. Mas como que isso aparecia era sempre também e ainda ligado ao esporte de alto rendimento. E a gente entende, não é, que questões relativas ao esporte, ao lazer, não estão nem sendo eles nem esbarram em coisas parecidas, né? Porque o que a mídia, né, e o que faz realmente sucesso e aparece é o esporte de alto rendimento. E a gente entende que o esporte e o lazer são direitos, né? São garantidos na Constituição e que ainda não, os psicólogos não sabem o que é o lazer. Precisa do microfone? Ninguém sabe o que é lazer, né? Conteúdo do lazer e por que isso tem a ver com a saúde. Ninguém sabe também sobre o esporte, a não ser esse da competição de alto rendimento, ninguém sabe também do esporte, das áreas do esporte de reabilitação, do esporte escolar, do esporte comunitário, né? Ninguém sabe. Então, a gente pensou isso. Então, eu pensei de chamar uma especialista no lazer, né? Minha amiga Leila, ela vai se apresentar ela mesma, né? Mas eu acho que ela vai dar uma grande contribuição para a gente, da psicologia, para que a gente possa, a partir da fala dela, entender um pouco em que esse saber contribui para ampliar a nossa atuação, né? Nesses serviços mesmo, nessas políticas públicas de esporte, de lazer, né? Como que o psicólogo entraria? Para mim, eu tenho uma certa clareza, mas até porque também fui professora de educação física e estou nessa área. Mas eu acho que para o psicólogo que não
amanhã no meu trabalho, bem revigorado, para produzir mais, né? Para ser mais feliz. Para ser mais feliz, eu tenho que produzir mais. Esse conceito de lazer, como contraponto do mundo do trabalho, que é um conceito que nasceu numa Europa de final do século XIX, é conquistado por lutas de sindicalistas dos trabalhadores ingleses. É muito bom deixar bem claro isso, que nós vivemos os louros dessas lutas sem pensar nelas. Nós temos uma semana, um fim de semana remunerado, nós temos férias remuneradas, nós temos dias santificados, feriados remunerados, em prol de uma discussão sindicalista de que o trabalhador precisaria de um tempo para descansar, para ser ele mesmo. Mas o capitalismo achou esse tempo extremamente importante, não só para otimizar a utilidade compensatória desse tempo, mas também para fazer desse tempo uma nova frente de serviços, oferta de serviços. E aí, a grande leitura que o senso comum tem do lazer é que ir para o lazer é ir para a área da recreação, ir para a área do entretenimento, a indústria do momento, né? A indústria do momento. Não é à toa que nas maiores economias mundiais é o turismo, não é à toa que as artes estão cada vez mais sendo valorizadas também como um campo de conquistas econômicas, né? O esporte, sem dúvida nenhuma, é insuperável. Isso me lembra muito do nosso amigo William Castilho, que é outra pessoa que eu adoro, trabalho demais com ele, e sempre que eu chamo ele Castilho, ele falou assim: para você, eu largo tudo, velho, porque no mundo de hoje, falar em política, falar em educação, falar nisso, falar naquilo, é tão difícil reunir as pessoas, vai falar em alegria, falar em esporte, todo mundo quer, é fácil mobilizar as pessoas, porque está mexendo com um campo, né, do ser humano que ainda as pessoas se sentem donas do seu próprio eu, que é o seu campo de desejo, seu campo dos seus sonhos, seu campo de esperança, e a alegria está aí, né? E o esporte é muito forte na nossa cultura da alegria. Então, esse fenômeno do lazer, ele tem essa leitura econômica que não dá para ser desprezada, e no final dos meus argumentos eu vou retomar essa leitura com uma outra energia. Só que eu fiz uma opção enquanto profissional do lazer. Eu fiz uma opção que é uma opção profissional muito interessante, que me dá inúmeras possibilidades de atuação profissional, mas uma opção não apenas de alimentar o capital, mas de ver no lazer o outro lado da moeda. Será que o lazer é apenas contraponto do mundo do trabalho? Será que o lazer não tem algo mais? Ele é contraponto de quê? Afinal de contas, o que há de tão mágico nessa ideia do lazer que faz com que o lazer tenha realmente todo esse boom? E me chama mais atenção ainda, para nós que somos da área da saúde, o grande boom da virada do século XIX, do século XX, as chamadas sociedades desenvolvidas, grande desenvolvimento, foi a imposição do modo capitalista de produção. Mas se a gente olhar a partir desse chamado primeiro mundo, o grande boom da virada do século XXI está sendo um dos grandes booms, está sendo o lazer.
chama de tempo disponível. Viver o lazer é viver um tempo disponível. O que ele chama de tempo disponível não é aquela ideia do tempo livre que o Demasi fala, não. Livre para fazer outra coisa. Livre para trabalhar de novo, não. Você vai ficar livre para você depois morrer de trabalhar depois. Não. É tempo disponível, ou seja, é um tempo que você estará desobrigado da obrigação do trabalho, mas também da obrigação social, familiar, política, religiosa. Aí, de repente, vem e fala assim, existe esse tempo? Que tempo é esse? Né? Só que se você for pelo estudo sociológico, ela não dá conta. Que tempo é esse? Aí a gente começa a perceber, né? Que a hora que eu não estou trabalhando, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho namorado, eu tenho amante, eu tenho empregados, eu tenho amigos. É mesmo a gente que vai me enredando, que hora que sobra para mim. Uma área que ajuda muito a pensar isso, e tem estudos da psicologia que ajudam muito, eu particularmente gosto muito dos estudos antropológicos também, é a área do estudo do lúdico. Por quê? Não é apenas, a ideia do lazer não é apenas a de não ter um tempo de obrigação, mas é importante que você, a questão não é ter um tempo, é ser um tempo, é construir, é fazer com que se constitua um tempo seu, ter posse do seu tempo. E para ter posse do seu tempo, você tem que ter posse do seu espaço, você tem que ter posse do jogo com os materiais à sua disposição no mundo, você tem que ter posse, sobretudo, das suas relações. Você com você mesmo, você com as outras pessoas, com a construção cultural que se faz nesse tempo. Então, ter lazer numa leitura humanística como a que eu abraço, é viver isso. É lutar pela ideia do tempo disponível, mas não apenas com a ideia de simplesmente ter algo a mais, mas é lutar por termos as rédeas das nossas interações. Uma coisa muito importante na ideia do lúdico como abraço, né? Viver esse ser, esse momento de lazer, ludicamente, é viver a partir do seu desejo. É poder criar possibilidade, construir desejo. E para construir desejo, o que é preciso? É preciso que o ser seja o centro da ação. É dele que vai partir a ação que se dá, que é uma ação cultural. Por isso ela é organizada. A ideia de que a vivência lúdica, que nós comumente na nossa cultura a gente identifica, a palavra lúdico não é corrente muito na nossa cultura, mas tem palavras que mais ou menos querem dizer a mesma coisa. O brincar, o brinquedo, jogar, né, a brincadeira, a festa. O brincar, vamos dizer assim, uma encarnação cultural que é a vivência lúdica, né? Eu estou brincando. Brincar não quer dizer que eu estou brincando, eu vou fazer a coisa de qualquer maneira. Eu vou fazer algo que seja cultural. Ser cultural tem regra, tem ordem, e a ordem tem objetivo, tem meta, tem cultura. Agora, a diferença de uma ação lúdica e não lúdica é que na ação lúdica, quem deseja brincar é que organiza o seu brincar, é que constrói a sua brincadeira. O seu tipo de brincar vai ser mágico, porque ele vai terminar no momento que esse sujeito perder a posse desse tempo. Esse momento pode ser um minuto depois, pode ser horas depois. Tanto é que os estudos sobre a ludicidade, o Zinga mesmo é um clássico nesse assunto, né? Ele diz uma coisa interessante. O brincar, realmente, ele cria tensão. Ele cria aquela motivação. Eu fico pensando assim, às vezes eu gosto muito de escrever e de ler. E quando eu consigo me envolver o suficiente na brincadeira da leitura, às vezes quando eu percebo, 6 horas da manhã, eu comecei 5 horas da tarde, eu falei, gente, passei a noite inteira lendo,
brinquedos não lúdicos, né? As nossas brincadeiras sexuadas, né? Aquela ideia de que menina tem que brincar de boneca e menino de casinha, não pode ser o contrário. Quer dizer, tudo por trás de uma organização social que apoderou de brincadeiras populares e transformou isso numa forma de qualificar as crianças para o mundo adulto. Você não vê que o próprio mercado, ele produz aí, a Xuxa já fez várias, não só ela, né, várias kitzinhos de maquiagem, disso, daquilo, quer dizer, as tais das cozinhazinhas, com tudo, né, com todos os eletrodomésticos, até micro-ondas importadas, cozinhas, quartos, quer dizer, são coisas assim muito apropriadas para que as meninas acabem se apropriando, vamos dizer, dessa mensagem que está aí, de qual é o papel delas. Eu acho interessante estar falando, só te cortando um pouquinho, sobre a revolta que os pais ficam com a destruição do brinquedo que lhe é dado, né? E isso, eu acho que isso aí é a própria subversão. Isso é interessantíssimo. Você vê, por exemplo, só antes de passar, você sabe que as crianças da Xuxa envelheceram com ela, né, coitadinha? Quando ela era adolescente, elas usavam Chuquita. Agora que Xuxa emboçou, amadureceu, elas podem usar Chuquita mais, aí as crianças todas envelheceram com ela. Isso é interessante. Está tudo com silicone. Mas essa questão da brincadeira, ela é interessante. A questão da posse. Não quer dizer que para ser então lúdico tem que ser um brinquedo criado para a criança, não. Qualquer objeto, ele pode ser lúdico ou não, mesmo que a nossa sociedade o rotule como brinquedo ou não. Como a colher pode virar brinquedo, como uma boneca pode virar brinquedo ou não, né? Mas você vê, a lógica da produtividade, a lógica do ter, que é a lógica capitalista, impregnada nos pais, faz com que os pais, faz com que as crianças queiram ter a X boneca, por causa da propaganda, por causa do status do campo, das posses infantis que aquela determinada boneca vai dar para essa criança. E os pais, que naturalmente vão pagar muito caro por essa. Veja nessa boneca o dinheiro que pagou. E aí, coitada das crianças, ganha a boneca com a mão e a retirada com a outra, põe em cima do armário, põe no lugar longe acesso, porque já vi muito pai e mãe falar assim, não, eu quero que essa boneca dure muito, o cara custou muito caro. Então, você vai brincar um tiquinho e eu vou guardar. Depois eu te dou mais um pouco. Quando você for educado e aprender a brincar, ali. E muitas vezes chama a gente, que são profissionais, mas vocês são recreadores, vem cá ensinar minha criança a brincar. Porque ela não é educada a brincar. Aí a gente chega lá, dá espaço para a criança ser ela mesma, a primeira coisa que ela quer ser, poxa, essa boneca faz xixi, eu queria saber como é que é isso. Destrói a boneca toda para ver mecanismo que fez com que a boneca fosse tão próxima a ela, descobriu o desejo dela, a curiosidade, que é o ponto de partida do jogo lúdico, que é a curiosidade, que cria toda a imaginação atrás disso, satisfez, acabou o desejo de brincar, acabou o tempo de brincar, aí não larga a boneca e já quer o outro. Ninguém entende isso. Quando os pais não compram e eles brincam, né? Porque eles já cresceram e eles aprenderam a brincar. Você vai lá, você vai estragar. E eles que ficam brincando. Vou te ensinar a brincar. Vou te ensinar a brincar. É assim. Não, você quer ver outro A gente aspecto? é autorama, eu lembro disso. Meu pai comprou um autorama com meu irmão e meu irmão nunca brincou. Queria estragar, meu pai ficava. A gente, é demais isso. Teve um trabalho comunitário, nós fizemos trabalho com artes, né? Artes manuais, pintura, modelagem. Entrou um senhor, começou a se lambuzar tudo. Mas esse lambuzava, pintava, passava a mão. Patrícia, até que estava coordenando essa atividade, chegou perto dele e falou assim, mas você não está entendendo por quê? Ele virou para ela e falou assim, olha, vou te falar com toda sinceridade. A vida inteira eu passei brigando com meu filho para não sujar roupa, porque não podia sujar roupa, não podia estragar, sujar a parede, rabiscar a parede, nem nada. E hoje eu estou vendo pela primeira vez o prazer disso.
E ele queria, já nem era para desenhar e pintar, não, ele queria, era se lambuzar, é passar pela experiência perdida, que ele fez a criança perder. A gente volta a ser criança e começou a descobrir, depois de 50 anos de vida, que tinha uma potencialidade nele que não foi despertada, não foi trabalhada o suficiente, em função da lógica do ter, do controle, do fazer, que era uma lógica que estava impregnada na nossa cultura. Ele não sabia quem que impregnou, quem que o ensinou a ser assim, mas ele era assim. E que ele não se descobria nunca. Na felicidade de produzir, de recriar, né? Outra coisa que eu acho interessante também é a questão da repetição do jogo, né? Porque quando a gente deixa a criança brincar, aí a criança vai e brinca uma vez, aí de novo, vamos de novo, mãe, vamos de novo, tia, de novo, de novo, de novo. Na milésima vez, a mãe e a tia já não querem mais saber de nada, né? Enche o saco. Saco. Aí, certa vez, eu acompanhei, eu lendo um estudo do Walter Benjamin, me chamou muita atenção. Quando o Walter Benjamin fala assim, repara bem na repetição do jogo lúdico. Ele nunca é o mesmo. E se tem um mais uma vez, é porque o desafio continua. Porque o jogo se move com desafio. Exatamente. Sempre descobre uma coisa diferente. Vai pular uma corda? Então ele, vamos dizer, ele satisfaz uma pulsão, como Porque as pode até próprias mudar de atividade, mas com os próprios contos de fada, que Deformalização. você não pode mudar absolutamente nada. Você conta. Aí no outro dia, mamãe conta de novo. Quer dizer, é a mesma história. E eles escutam, é a mesma, porque aquilo está fazendo sentido para questões, né, que são subjetivas. Elaborações Isso. da A criança imaginação. precisa de fazer aquilo. Então, se você mudar alguma coisa, você está errado, não é assim. Ele não falou desse jeito. Precisa conto que pra ser. você que não é. Precisa de ser a mesma coisa, porque aquilo faz sentido. Não é? Enfim, então é o próprio jogo. Pois é, mas e o mais interessante é que aparentemente é a mesma coisa, mas não é. Porque a instância lúdica, ela é uma instância, a própria, aí que eu vejo que é um campo da psicologia também interessantíssimo, que é ajudar as pessoas a ter consciência disso, de perceber como nós somos um campo de reelaboração das nossas potencialidades. E à medida que você vai descobrindo isso, você vai se descobrindo capaz de muito mais coisas que você imagina. Agora tem uma questão que eu acho que é interessante, é a apropriação dessa lógica que você está dizendo, né? Essa lógica do desejo, a lógica do encontrar Com o outro. né? Como que, de uma certa maneira, perversamente, ao que parece, o capitalismo vem se apropriando, assim, parece que descobriu meio que o caminho da mina. Eu estou
completamente o sujeito, ou indispõe completamente o sujeito para a prova. É fundamental a textura, é fundamental o som, é fundamental a dimensão. Por exemplo, essa fala nossa, se fosse num ambiente muito mais amplo, ela teria um calor, ela teria um chamamento pessoal. Aqui, numa roda, próxima, num teto rebaixado, num ambiente mais fechado, ela tem um outro chamamento. Então, se a gente quer trabalhar, vamos dizer assim, didaticamente, nas nossas intervenções, com o campo da felicidade, a gente tem que pensar em alguns articuladores culturais dessa ação e atuar, no caso dos psicólogos, psicologicamente sobre eles. Aí a ideia do tempo, a ideia do espaço, a ideia dos materiais e a ideia das atividades. Esses 4 articuladores têm que ser muito bem trabalhados, né? Trabalhar na medida que você, com variedade, trabalhar com dimensões diferentes, trabalhar com acessibilidades diferentes, que é outro chamamento da arquitetura que nos ajuda demais, né? Trabalhar com disposições diferentes. Eu, a semana passada, estava vendo um trabalho, eu faço parte de um centro de estudos de lazer e recreação da UFMG. Então, tem um colega lá da Escola de Educação Física que está fazendo um trabalho num hospital. E aí eu cheguei lá para preparar para um congresso, a gente estava fazendo seleção de trabalhos, eu olho assim, estou vendo um painel de fotografias que o Helder estava fazendo no hospital, que ele, com os alunos, ele está fazendo um trabalho lúdico. Gente, faz uma diferença tão grande. Parecia que as crianças melhoraram. Na verdade, não sei até que ponto, eram crianças com câncer, não sei até que ponto, vamos dizer assim, o quadro patológico mudou, mas sem dúvida nenhuma, a chamada qualidade de vida melhorou. Porque a primeira fotografia que eles tiraram do hospital era de uma frieza, de um gelo, de uma impessoalidade, de uma falta de você tão grande, que a segunda fotografia chama muita atenção, porque a segunda fotografia as crianças montaram o lugar delas. Então tinha criança que queria decorar a parede com as mãos dela. Então foi no cimento, colocava a mãozinha, colocava as mãos, pintava cada mão de uma cor, e foi se vendo naquele lugar. Então deixou de ser um hospital, passou a ser um lugar delas. A disposição dessas crianças para o tratamento curativo que estava acontecendo ali, certamente deve ter operado. Fiquei muito curiosa de saber os resultados mais amplos dessa experiência, porque em termos da humanização das relações, é impressionante. Porque o espaço tem que ter a nossa identidade, o tempo tem que ter a nossa identidade, né? Então, o hospital é o lugar mais, que mais avilta com isso, né? O seu tempo está perdido ali, o seu corpo também, tudo. O hospital é um lugar de impessoalidade, né? De impessoalidade. Quando você está lidando com uma doença terminal, lá no Galva, quando eu comecei a trabalhar no Galva, eu comecei com uma oficina de brincadeiras lá, né? Não era só brincadeiras, mas assim, tinha dança e tudo. E todo mundo no Galva pensava assim, isso não vai dar certo, né? Porque a ideia era fazer oficina para apresentação, congresso de psiquiatria, vamos dançar, né? As oficinas lá tiveram esse caráter de produzir coisas, paninhos para vender e tal. Então, a do teatro e a minha era muito para fazer apresentação diante da luta antimanicomial. Vai lá, Paula, apresenta. E eu tinha interesse de fazer por outro lado, quer dizer, o meu interesse não estava voltado à produção, porque senão eu só ia atender as histeriquinhas lá, porque os que estavam babando nem ia aparecer, né? E isso aconteceu, assim, a minha oficina ficava lotada, porque tinha a música, eles nem sabiam o que ficava deitado lá, nem fazia nada, mas estava a música. Uma coisa muito curiosa, assim, como que isso acaba fazendo com que aquela parte do hospital tenha alguma personalidade. Porque é tudo até branco, é tudo tão impessoal o hospital, né? E o corpo está sempre tão assim, aviltado, ou ele está dopado, ou ele está doente.
chateada, mas esse filme foi, né, toca isso, essa questão. Por exemplo, tem uma aluna que faz uma recreação na escola especial. E ela tá assim, super problemática. Em casa, os pais separando, e ela tá trazendo tudo pra dentro da sala. Assim, entrar na porta da sala, ela entra em pavor, entra em pânico, começa a jogar tudo, gritar, chorar, espernear. E o meu horário hoje foi o segundo com a turma dela. E na hora que eu tirei, só de chegar na sala, dei bom dia, tirei os da sala, o semblante dela mudou todinho. Ao chegar no pátio, ela dava aquela risada assim, ó, que eu achei que eu tô bobada até agora, sabe? Fui fazer um relatório e eu tô bobada. Pois é. Eu acho, olha, a sua fala é muito importante. Vamos retomando a ideia da teoria do lúdico. Isso. Por quê? Ponto de partida do lúdico é o próprio desejo, a própria curiosidade. O ponto de chegada do lúdico é o prazer, é a alegria. Agora, o caminho do lúdico é a liberdade. Da forma que eu, não da forma imposta, é a liberdade. Construir a liberdade vem pela ideia do outro. Você só consegue realmente construir relações livres quando você lida e é reconhecido, quando você lida com o outro e é reconhecido como um outro. Então, uma atividade lúdica depende de diálogo, de parceria, de aproximação, de espontaneidade, de tempo do outro, dar tempo do outro, de construir, de ouvir o outro, de dar espaço para o outro falar, de valorizar a fala do outro, da forma que for, não da fala que a gente quer, porque, por exemplo, a ideia do espetáculo como entretenimento, é a ideia da produção, você tem que produzir um espetáculo que o coreógrafo quer. Não, a expressividade da dança lúdica, que é a expressão do seu desejo de movimento. Como é que aquela música faz sentido para você? Para você, como é que você Como é que ela constrói bate no seu coração? seu gesto no espaço? Quando você constrói seu gesto no espaço dentro do caminho da liberdade, você está fazendo a produção artística mesmo. Aí eu acho que é a verdadeira arte da dança. Independente dela ser consumível. Porque a gente tem essa mania de achar, né? Então não Isso pode daí tá horrível. Porque eles falam, Isso. não, Paulo, mas isso daí tá horrível. Essa quinta série de qualquer colégio faz. Peraí, gente, mas eu não estou fazendo comparação. E isso foi o que eles Deu deram conta de conta produzir. disso. Exato. Porque às vezes você faz um planejamento e na hora que você vai para a prática, o resultado é totalmente contrário. Aí você vai buscando até ver o que encaixa, entendeu? E é o que acontece com essa menina, com a Priscila. No momento que ela consegue realizar uma atividade, que você bate palma, incentiva ela, nossa, mas ela reage. ela dá uma Ela é reação totalmente reconhecida, né? diferente. E quando ela faz, ela fica olhando, esperando o elogio. Quando você não fala, não, ela fica olhando, esperando. Ela está conquistando espaço para ela. Né? E é interessante, gente, como que isso é importante em todo, independente de tudo. Inclusive da alta produtividade. Por que o lazer hoje está na moda nas grandes empresas, nas grandes organizações, nas relações humanas? Que no fundo as empresas querem mais produção. Né? Aí ele vem as pessoas e fala assim, E hoje isso já nem é tão camuflado, já Não, vestir a Você camisa tá hoje é trabalhando, uma coisa, você né? está fazendo um trabalho na empresa, mas no final das contas você está querendo aumentar o lucro do prato. Ela vira e fala assim, se aumentar também a realização dos trabalhadores, eu fico muito feliz. Quero mais que esse patrão tenha muito lucro. Se esses trabalhadores tiverem nesse trabalho um ambiente também construído a partir deles. Isso é uma coisa interessante de pensar, né? Porque que uma das críticas que faz ao psicólogo organizacional, né? É exatamente essa coisa da adaptação do sujeito na lógica capitalista. Mas desde que haja um acordo onde se avilte menos, né, esse sujeito e ele possa, de alguma maneira, ter uma qualidade de vida melhor, né, e produzir mais, eu não vejo lá grandes problemas nesse sentido, né? Que nem o Unicamp. Porque não tem como Exatamente. fugir disso, né? Desde que ele experimente a experiência, desde que ele vivencie a experiência cultural de ser o centro de um poder de decisão. Uma pessoa desafiada que possa
de lazer, se conecta. Então eles se cruzam durante o dia inteiro com vários outros empregados, ou seja, não mais é do pessoal, nem não mais a produção é da produção e assim por diante. Eles trocam o tempo inteiro e usam a criatividade, ou seja, ele não quer saber se o sujeito o que o sujeito vai fazer, como ele vai fazer. O que ele vai fazer é dar conta da criatividade dele. Ele tem que fazer no final. Então, assim, se ele não quiser aparecer na empresa, ele não precisa, que ele bate ponto pela internet. Bate ponto assim, ele dá as caras pela internet, né? O chefe muitas vezes passa semanas sem ver o cara, mas a produção tem que estar ali, né? Ou seja, é uma coisa que você... Aí é uma das formas do capital estar realmente apropriando dessa lógica lúdica da criatividade. E a ideia do espaço, como nós falamos antes, o tempo, espaço, atividades, voltamos nos 4 eixos. Tempo, espaço, lugar, material e atividade. É remontado e reorganizado ao seu desejo, dentro da forma que você se sinta mais desafiado. As críticas que acontecem também é de como, às vezes, o capital disso qualifica mais a mais-valia do tempo de vida do outro. Que o outro já não vai ter, por exemplo, em casa um tempo para viver a família. Ele vai trabalhar. Vai estar tudo misturado. Ele vai transformar a casa dele no próprio trabalho. Então vai perder o boom das relações familiares. Né? E os limites acabam sendo fluidos demais, né? Porque, por exemplo, essa coisa, não tem nada melhor do que você xingar o seu trabalho, né? Falando assim, que preguiça de ir para lá, né? Agora, se no momento que eu começo a falar assim, que legal que eu vou para lá, eu estou lá, Julinha. Pronto, assim, eu já perco um pouco essa noção do espaço pré-definido para o outro, né? Exato. Agora, veja, isso também não é qualquer trabalhador. Não Então, a gente está pensando, assim, em termos... Onde que eu vejo que cabe toda essa discussão? Exatamente na hora que a gente está no serviço público, tentando oferecer ou construir, né, um serviço que vá atender, seja lá adolescente, criança pequena ou terceira idade, que vai atender, considerando isso, que a pessoa que for atendida precisa ter esse espaço de reconhecimento e possa ter liberdade de ser ela e criar. E que naquele momento ela sinta prazer de estar ali para justificar a ida dela no outro dia. Então é preciso que você permita a participação das pessoas do jeito que elas são, sem ficar restringindo ao, né, você que é gordinho, ou é baixinho, ou é lento, enfim. Eu acho que aí que é a contribuição da lei para a gente pensar, por exemplo, o esporte e o lazer nesses serviços que priorizem muito mais a questão do sujeito, do lúdico, o espaço para ele aparecer e a gente conhecer ele, porque ela falou, ela está com problema com a mãe, com o pai, quer dizer, ela tem uma atenção para contextualizar aquele sujeito que às vezes está indisciplinado. Então ela, porque nem todo mundo está pensando nisso, né? Deu errado, exclui. Deu errado, exclui. Aí como fazer? Eu acho que o psicólogo, ele ajudaria muito as pessoas que estão nesse serviço a entender isso, né? É um lugar de participação. Eu queria pegar uma ponte na sua fala, para depois devolver a fala para você. Só um fechamento aqui, final entre aspas, de como que eu vejo exatamente esse ponto acontecer. Porque essa questão da liberdade, ela não pode ser confundida com... Pode fazer qualquer coisa, não deve ser feio. Ela é algo completamente responsável, construída a partir da concessão de direito, da conquista. Não é concessão, ninguém dá nada. É de conquista de direitos. E reconhecimento de dever também. De deveres. Agora, falar em direitos e deveres, se você fala direito e dever, direito à saúde, eu acho que não vai ser bobagem nenhuma que estaria falando aqui. Falar que lazer, que esporte, é uma questão de direito de saúde. Pouquíssimas pessoas já abriram uma Constituição. A própria Constituição de 88, em vários locais, e até em um artigo específico, o artigo 217, ela trata do direito ao esporte e ao lazer. O ECA também. O ECA. Que tem um artigo falando
a questão do papel formativo, educativo e o papel formador do lazer e das nossas intervenções, né? Então, quando eu vejo que um dos requisitos para que as comunidades tenham qualidade de vida é que ela tenha um alto grau de participação social, eu acho que nas nossas intervenções do lazer, nós estamos garantindo um direito político, que é o direito de participação. Quando a Organização Mundial da Saúde diz assim, 2 requisitos importantes para a qualidade de vida, a satisfação das necessidades básicas e acesso às experiências, recursos, contatos e interações. São requisitos para você ter qualidade de vida. Eu acho que nada mais, nada menos, nós podemos, eu interpreto isso dentro do campo do direito social, de que a Constituição fala. Né? A Constituição coloca muito claramente o lazer dentro do plano do direito social como um dos campos de acesso à cultura construída pela humanidade. Cultura não só entendida como bens culturais, mas também histórias e vivências culturais. Né? Então, eu fico vendo assim que, ao estarmos trabalhando com a diversificação de conteúdos culturais, com o caráter lúdico do lazer, nós estaremos contribuindo para elevar a satisfação das necessidades básicas dos indivíduos e para ampliar as condições de acesso a essas experiências. As políticas têm que levar muito a sério isso, né? Porque essa questão de acesso a experiências, recursos, interações, as várias classes sociais sofrem bastante com isso, né? Só para dar um exemplo. Condições de idade. Só para dar um exemplo, como que isso na prática é difícil. Né? Eu tenho um projeto que funciona no 22º Batalhão ali na barragem Santa Lúcia. Na barragem a gente tem um ponto crítico de disputa de drogas e tudo, que dependendo do dia, as crianças não podem descer da Vila Santa Rita para lá para baixo, porque eles têm dificuldade de passar, enfim. E a gente vai fazer um festival de integração e diferente dos festivais anteriores, que faziam o quê? Faziam jogos formais ali, com um número pequeno de meninos que participavam. Quer dizer, vamos dizer, nós temos 190 crianças lá. Dessas 190 crianças, eles tiravam umas 30, 40 para fazer o jogo. Para fazer esse festival de integração com outras crianças da escola da região. E aí eu fiquei pensando como fazer para que todas as crianças... como que a gente vai fazer? Eu estou dizendo como que é difícil isso na prática, essa participação. Como fazer com que todas as crianças do projeto participem? Aí eu fui encontrar com todas as diretoras da escola, e aí as diretoras queriam que, para ser dia letivo, que fosse toda a escola, né? Porque já que eu queria integração, que toda a escola, ela podia conferir um dia letivo. Eu falei, meu Deus, aí eu falei, eu estou arrumando complicação. Porque eu não tenho condição de... Aí eu falei, aí pra você ver como é que a gente tem que lidar com a questão, né? Eu falei para ela assim, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um convite. Vai quem quiser ir. Quem quiser. Porque aí, é lógico, que quando é alguém organizando, muitos vão. Chegam lá, fazem até bagunça. Porque quando eu vou organizado, onde que entra o espaço da brincadeira? Na bagunça. Mas se eu vou no convite, eu falei para elas, então vou botar um montão de cartaz aqui na escola, e os meninos que quiserem, eles vão lá, eles vão fazer a sua matrícula. Nós queremos participar. E ao invés de eu fazer os jogos formais, que só cabe 5 de cada lado no futsal, o vôlei 6, eu vou fazer uma grande gincana. Então, quem for chegando, eu vou dividindo, fazendo as equipes e tal. Aí, quem chegar vai participar. Vai participar. Mas aí tem uma outra questão. Eu tinha pedido lanche no custo do meu projeto.
da participação, que é direito à voz, sabe? Direito a falar, não vou fazer assim não, vou fazer de outro jeito. E eu acho que isso é um exercício que não é todo lugar que você brinca de jogo, de esporte, e que brinca, que dá. Porque o professor chega com as coisas planejadas. Mas aí que tem uma diferença, acho que tem uma questão a ser pensada nas políticas. Que quando você mobiliza, qualquer política, pública ou particular, quando você planeja, você está planejando ações lúdicas, você tem que pensar os diferentes tipos de eventos. Eu estou dando exemplo desse. Você está dando um exemplo de um evento. Chama Festival de Integração. Projeto das escolas. Um momento eventual. Pontual. Pontual. Mas aí a importância que, por ser pontual, ele requer realmente controle. Né? Agora, para garantir a liberdade, o acesso isso é no dia a dia. É importante a continuidade. É no dia a dia do projeto que vai permitir que o menino, por exemplo, que nunca iria entrar no time, vai entrar em outra brincadeira. Vai brincar de outra coisa. Vai brincar de outra coisa. E aí, só para terminar essa brincadeirinha aqui, o último critério lá da Organização Mundial da Saúde sobre a qualidade de vida fala assim: respeito pela herança biológica e cultural. Aí eu fico vendo como que isso tem a ver com a ideia do direito civil, né? E no direito civil, relacionado com o lazer, sobretudo a questão da liberdade. Essa questão de respeitar a herança biológica e cultural ela é muito importante. Agora, respeitar, eu fiz pensando, tem a ideia da diferença, que é uma questão importante a ser pensada, tem a ideia da escolha, né? Porque essa herança, respeitar a herança não significa que a pessoa sempre, você garantiu o seu direito se você tem direito a repetir o que você sempre fez. Você tem direito também a descobrir novas motivações, novos interesses, gerar novos interesses. Então, na teoria do lazer, a gente trabalha didaticamente com uma classificação do Mazetier, que envolve, assim, que ele parte do princípio de que as pessoas se agregam espontaneamente por interesses. Quando você trabalha... quando é um convite, a pessoa vai... e ela, quando é um momento de liberdade, de escolha real, ela procura se agregar naquilo que tem maior interesse. Esse interesse, ele não nasce pronto, é lógico, ele é construído mesmo na subjetividade, né? E nas relações, nas experiências que a gente tem. Mas ele nos ajuda a dar uma dica dos campos que a gente deve sempre atuar, não atuar só num campo de interesse, para ajudar a formar novos interesses. E aí ele sugere que a gente sempre trabalhe não só com atividades físicas esportivas, né, o esporte cabe bem, mas também com atividades que a pessoa procure atividade pela agregação social, ou procure atividade pelo desenvolvimento do gosto estético, né, do gosto artístico, ou que ela procure atividade pelo trabalho manual. Uma coisa interessante demais, que ele chama a atenção, ele dá um destaque ao trabalho manual e mostra como que o trabalho manual não é puramente um trabalho artístico, mas a ideia de você manipular, dá uma... tecer mesmo, né? uma presença muito mais direta sua na construção de objeto, merece um destaque todo especial. Ele acha também que o interesse intelectual é super importante. Tem pessoas que procuram as atividades pelo gosto do conhecimento, do saber, e outras procuram pelo desejo da quebra de rotina ou da busca de identidade com vários lugares. Aí a ideia dos interesses turísticos, das excursões, do turismo no nosso próprio lugar, né? A gente acha que o turismo é só para longe, na ideia do ter, né? Eu passeei porque eu fui à Europa. Apesar de
de ajudar as pessoas a descobrirem esse caminho das Índias para se colocar no centro dessas questões. É aí que eu vejo, do meu ponto de vista, essa relação lazer-esporte, saúde. Eu sei, eu não vejo vocês. Tem a escola plural, né? A ideia da escola plural é de fazer isso, de juntar o lazer com a educação. Só que na escola plural isso não acontece porque as pessoas não estão bem formadas para que isso aconteça. Mas eu vi uma experiência que era em cima dessa ideia que deu certo no colégio Dom Silvério. O dinheiro do negócio sai. Na Copa do Mundo, eu lembro que eu fui no teatro lá e eu dei uma volta e vi que esse senhor fez um trabalho que era o seguinte: na Copa do Mundo, eles pegaram cada sala de aula para estudar a história de um país. Então, tipo assim, coisas de estudar geografia, matemática, sabe, história, tudo assim. Tipo assim, o Brasil ia jogar com a França. Aí eles pegavam a França, numa sala de aula pegava a França e tinha que falar tudo sobre aquele país através de murais que eles colocaram na escola, assim. Então, é a ideia da escola plural, né, de juntar tudo com prazer. Porque tava todo mundo falando de Copa do Mundo na época, né, os meninos estavam com aquilo na cabeça e tal. Então foi gostoso para eles pesquisar sobre um país que eles estavam ouvindo falar na época. Mais motivados. Motivada, é isso que ela falou, de colocar o lazer na obrigação, né? É transformar Obrigação o em lazer. fazer, vou fazer com tesão. Sim. Eu fico imaginando. Quase, te incomoda, quase. Agora, eu fico pensando, vendo você falar, o potencial perigoso, né, do lazer, e aí dá para entender por que a gente não consegue pensá-lo como direito e incluí-los enquanto políticas públicas. Né? É porque assim, no momento que você trabalha com a lógica da liberdade, do desejo, do prazer, você subverte profundamente as estruturas, porque você coloca o sujeito como senhor daquele espaço, né? Como construtor dessa realidade. Né? E aí fica uma coisa extremamente perigosa, perde o controle. Assim, se eu permito, no caso aqui que a Paula está dizendo, né? Olha que experiência perigosíssima. Né? Se eu permito que essa comunidade ela se organize, sabe? Eu perco o controle dela. Não estou falando da Paula, não, estou falando em termos de políticas públicas. Né? E por mais moderninhos que sejamos, né? Por mais de esquerda que nos posicionemos enquanto, né, gestores aí, né? Como você tem Célio de Castro e todo mundo, isso é perigosíssimo, porque assim, rompe com a lógica da minha autoridade, porque na medida em que quem gesta é o outro, né? E aí vem uma outra questão que me veio assim, de imediato, que você estava falando do direito, e eu falei do dever, né? Que você concluiu sobre isso, é exatamente a lógica da construção da cidadania. No momento em que, quando você fala assim, eu preciso, no brincar, eu preciso exercitar a escuta do outro e reconhecer o espaço do outro, que a brincadeira vai se dar nessa troca, né? Que você estava falando assim, quando duas pessoas estão brincando, né? É necessário que uma respeite, reconheça, identifique necessidades, né? E isso tem tudo a ver com aquilo que o nosso país não possui, que é a ideia de que eu preciso reconhecer e dar ao outro o direito dele fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, né? Então essa é uma leitura crítica de pessoas que estão tentando anarquizar não, tentando resistir e reverter esse mundo que nós estamos vivendo. A gente encontra aí um adversário muito forte, que é o capital. E é exatamente por isso que o capital sabe que tem todo esse poder nesses espaços aí, né, que fervilham, né, de sujeitos, porque são espaços que possibilitam isso, é que ele se apropria desse espaço, né, e constrói parques temáticos, ecoturismos, quer dizer, coisas que você poderia fazer por própria conta, agora você começa a pagar para ir com um grupo lá, né, em vez de você descer a Serra do Cipó
escola sozinho. Você faz um ecoturismo lá não sei aonde e paga a empresa lá. E tem uma outra questão importante, Paula. Paga. E tem uma questão muito importante aí. A história do lazer no Brasil, por essa lógica, ela começou pelo Estado, nem foi pela economia. Quem começou a colocar, a trabalhar a ideia do lazer, inculcar o sentido de lazer na nossa cultura foi o Estado. E a escola, pela escola. Tirou as aulas de educação física. Bom, primeiro começou a inculcar a ideia de que viver o lazer é viver brincadeiras controladas, a recreação orientada, que foi o primeiro passo que começou com a educação psicologizante dos anos 20. Foi com a escola nova, mas isso ficou tão forte na nossa cultura que brincar você tem que ter um jogo de regras com alguém comandando. E a partir e aí a força da psicologia comportamentalista. Depois veio o tecnicismo, a força do capitalismo. Paralelo a isso, foi feito todo um jogo de valores. Paralelo a isso, onde o Estado aliou com a igreja, em um determinado momento, agora a igreja está revertendo, mas aliou fortemente com a igreja, até anos 80, e para impor aquela ideia de que brincar não é uma coisa séria. Tanto é forte que isso é forte na nossa cultura, que todos nós aqui nos pegamos falando assim, quando alguém faz uma tremenda sacanagem com a gente, o que você fala? Brincadeira que você fez comigo, cara, para de brincar comigo, faz uma coisa direito, leva a sério. Isso está aqui dentro da nossa cultura, de que brincadeira não é coisa séria. Por quê? Ela não pode ser levada a sério, porque se for, nós estamos perdidos. É a própria escola, É né? uma maneira de desqualificar o perigo, né? Ou seja, no momento em que eu coloco... Para lidar com essa sério, dificuldade aí que exatamente. estava muito bem claro para a cultura. Mas eu acho que isso também, né, não sei como é que você vê, mas assim, a própria modernidade, com o sujeito da ciência mesmo, né, que a questão passa a ser a coisa, a racionalidade, então eu acho que isso reveste um pouco essa coisa do corpo, né, porque a igreja, né, principalmente o cristianismo, a religião judaico-cristã passa a ver essa coisa do corpo como alguma coisa pecaminosa ou menos, não tão superior quanto o espírito, a alma, e aí a gente passa a falar que brincadeira não tem nada de sério. Brincadeira... Daí se morde culpa de não fazer nada. A ideia de quem brinca, quem leva índio é visto assim como vagabundo, porque vive brincando. Criança, para ter uma vida mais produtiva, ela tem que estar cheia de compromissos. Brincar. Criança tem horário para balé. Você quer ver outra Tem coisa? uma agenda igual a gente tem área de Você quer ver? lazer, mas ela não tem um lazer. Exatamente. E eu Ela não constrói esse Lazer é lazer, do né? pai. Lazer O pai faz a agenda, ó. fiz estágio no Curumim e eu vi, assim, a diferença. Eu acho que não posso nem dizer se for de classe social, não sei. Mas no Curumim é completamente diferente. Aquelas crianças que não têm uma renda, mas tem aquela área de lazer, faz esporte aqui, faz brincadeira lúdica aqui, sabe? Então ela tem o espaço dela, enquanto uma criança em Loyola, no modo, não tem. Muito mais controlado. É interessante E essas dizer- crianças, inclusive, elas constroem os próprios brinquedos, porque elas não têm dinheiro para comprar boneca ou carrinho, aí a caixa de fósforo. Mas não sei se isso é tão valorizado, porque eu sinto que elas gostariam de estar Pois é. Só que Isso não é Não, valorizado. não, porque isso é projetado, Não, inclusive, assim. mas o que eu estou falando é que isso é muito saudável, Pois é. mas o capital que está aí... Já desvaloriza o brinquedo que foi feito, o artesanato.
tem mais que ela E eles 24 horas. acreditam, e eles acreditam nisso, né? E assim, eu concordo plenamente que isso assim, muda a qualidade de vida da empresa, promove uma melhor relação interpessoal, ótimo, legal, isso é bacana, sabe? Aí fala assim, não, mas a compensação também garante a maior produção. Aí ele fala assim, não, mas deu 0 a 0, né? Que legal que aumentou a qualidade. Mas por outro lado, é uma apropriação que o capital faz de uma estratégia. Para não deixar subverter. Exatamente. Não deixar subverter. Né? Entendeu? Por isso que eu falei, o adversário é muito poderoso. É muito poderoso, aí é perigoso. Assim, a impressão que me dá é a coisa do movimento hippie, mal comparando, do movimento hippie, no momento em que ele é abocanhado pelo capital e todo o potencial subversivo dele se perde no momento que ele passa para ser boutique. Né? Ou seja, ele vira fashion. Vira fashion. Né? Então, aí é óbvio, ainda mais agora no 2000 com Sandy, ótimo, né? A estrela cria, né? Aí ótimo. Mas isso aí aconteceu, não é culpa da Sandy, né, Tadinha? Não! Aconteceu muito antes dela nascer. Nem do Júnior, nem da Sandy. Nem de Chitãozinho Chororó. Não, eles são pais. Não, Chitãozinho Chororó não são pais. Né? Um dos dois é pai, outro é tio. Com certeza isso acontece. Mas aconteceu isso na década de 70, né? Que no movimento Inclusive desqualificou o movimento, falando que Exatamente. eram arruaceiros, Exatamente. que eram drogueiros, que eram isso, que é para poder tirar o potencial. primeiro desqualifica, depois Apropria. incorpora, né? E passa a ser, por exemplo, aquele todo movimento Flower, da década de 70, acaba ficando isso, vira alguma coisa dentro do sistema. Então todo o potencial subversivo daquela cultura, ele se dilui. Né? E a mesma coisa acontece com o lazer, me parece que é muito isso. No momento em que surge, não é à toa que surge essa coisa do lazer do tempo livre sabe? É justamente isso, porque aí você não tem tempo de exercitar a liberdade de fazer o que você quiser. Não, você tem tempo livre para escrever sua tese, tem tempo livre até mesmo para ir ao cinema. É engraçado, né? Eu tenho tempo livre, gente, eu tenho que sair correndo porque eu tenho que ir ao cinema. Sabe? Não é mais aquela coisa do desejo, assim, eu tô à toa, eu vou. Sabe? Você se sente culpado se você estiver à toa, você não pode. Não pode, sabe? Você quer ver, sabe o que você me faz lembrar? Os próprios aposentados. Sim. Que passam a vida Inteiro inteira. trabalhando e depois tem que arrumar. E depois, de repente, ou então, não sabe o que fazer. Ou morre. Ou morre. Literalmente Porque morre. perde os amigos, porque amigo é só amigo de trabalho. Exatamente.
que é muito dentro da né? empresa, é muito... E depois fecha mais um pouquinho, porque Não, não pode, eu o acho- balão não pode inflar muito, nem ficar muito murcho, né? Então, e aí talvez seja a grande crítica do psicólogo, seja lá na área organizacional, seja em qualquer outra área, que ele não promove a subversão do sujeito, né? Ele promove a adequação. A manutenção do Estado. Porque, Exatamente. passando para a questão do esporte, que é uma tese de São Paulo, que a gente, né, a discussão que a gente já até levantou aqui, do papel do psicólogo que trabalha com equipes de alto rendimento. Não é? O esporte de alto rendimento é uma empresa de entretenimento para quem assiste, mas é também uma empresa hierarquizada com salários, né, funções e Altos tudo, salários. altos salários, e que produz por causa disso, né, muito estresse, porque a pessoa que está ali, ela precisa produzir determinada coisa até para garantir os salários e os patrocinadores. Então é um lugar de muito estresse. Se o psicólogo chega, e aí é aquela coisa, né, o psicólogo dentro do esporte, porque o esporte sempre foi visto como uma área da saúde, não pode ver ali uma doença, porque ali tem uma doença. Mas ele não pode ver, quer dizer, qual que é o papel do psicólogo que está trabalhando com essa equipe de alto rendimento? Ele fica nessa da válvula, ou ele realmente vai atender o sujeito? Porque de repente, tudo, né? se ele atender o sujeito fala assim, gente, mas será que eu preciso de fazer isso desse jeito? Foder com meu joelho? Será que eu preciso? Não, gente, não é possível. Eu acho que o empresário precisa de entender que o meu joelho, eu não vou tomar cortisona para a final. Mas se ele começar a pensar nele, isso vai dar muito problema. Vai dar muito problema, não é? Porque a empresa tem médicos que vão dar a injeção, né? Tem o fisioterapeuta que arruma para poder suportar a final e se arrebentar depois da final, tudo bem, você tem 6 meses para consertar. Mas a final é importante. E tem o psicólogo também que não pode, né? O psicólogo fica torcendo, né? Fica torcendo. Quer dizer, será que é essa a posição? Eu fico pensando, é uma discussão que o conselho tem que... Dentro do esporte é essa. Qual que é a posição? Qual a posição ética desse Ele atende empresário e ele atende atleta. Porque esse é o grande dilema ético do psicólogo. Não deveria, né? Mas esse é o dilema ético do psicólogo Em todos os lugares onde ele é empregado. Exatamente. Porque assim, eu só não tenho isso no meu consultório. Exatamente. Mas Você eu sou pega empregada. projetos sociais aí Também. com essa estampa social e que é completamente Claro, porque eu acho que o psicólogo no projeto social tem que garantir esses princípios, por exemplo, da participação, do respeito, da ludicidade, porque senão, gente, ele está brincando de gestão de necessidade. Porque, olha só, vamos fazer um negocinho brincando de gestão de necessidade. Ele está fingindo o quê? Nunca mais eu falo isso. Nunca mais. Mas é interessante que você estava dizendo. Quanto que eu te devo? 50 pau que eu pago a minha. Mas eu acho que é interessante, Paulo, que você estava. Acho que é interessante que você estava falando aí do Galvão, né? Olha interessante, que o pessoal da saúde mental não me ouça. Mas assim, quando eles chegam. Corta. Quando se fala assim, mas isso não é apresentável. Falaram pra mim. Mas era uma pessoa que não era psicóloga. Não. Eu tô dizendo assim, que é a lógica, é muito isso, a lógica do me salvou aqui. Mas a lógica me parece que é muito essa, sabe? É a lógica De vender. do Tem que espetáculo, vender. mesmo. O paninho de prato tinha que ficar bonitinho, senão ninguém compra. Mas a outra que estava lá no paninho, entretida. Mas, gente, mas também tá legal, né? Não? É porque as oficinas, enquanto terapêuticas, elas são diferentes daquelas oficinas que geram renda. E a gente vivia um conflito, né? É outra coisa, mas a gente vivia um conflito entre a oficina profissionalizante ou geradora de renda e a oficina terapêutica. Mas assim, Agora, que dentro do renda que a gente está hospital, falando? Mas eu acho que é interessante, sabe? A Porque gente não assim, tinha a que renda não fazer necessariamente o dinheiro, né? Falou. Porque quando se fala de uma apresentação no 18 de maio, por exemplo... 8 de maio. É 8 de maio. Não, A luta é 18 de maio. 18 de maio. 8 é de março, É de mulher, você está confundindo. Desculpa, é 18 meses. Tem mulher louca também, assim, a maioria que você pode É estar 18 louca. meses. Quantas vezes que na cabeça?
virando mesmo que... Não, e também tinha aquela... A lógica era exatamente assim, de melhorar o hospital, enquanto a gente queria esvaziá-lo. Né? Mas melhorar, tinha oficina disso, tinha isso, não sei o que, de arte, de máscara, de teatro e dança. Nossa, é demais. Então vou para lá, pro hospital. Então, quer dizer, A a lógica gente da vai empresa ter mesmo. que- É isso que a gente está falando, a lógica da empresa que cria esses espaços todos, assim, tem o Tai Chi Chuan de manhã, tem o alongamento, mas no meio da tarde, depois do almoço. depois do almoço, e tem a sala de estar, onde tem Mas o vídeos. salário continua. Vem todo mundo Mas eu feliz. vou fazer Mas esse é negócio muito de reclamar, legal, olha, eu isso. estou até hoje, estou Né? A pessoa pensa assim. E a mesma coisa, então assim, a empresa... É a dívida impagável que o sujeito tem. Então, se o outro dá um pouquinho, já fica devendo. Exatamente. Toda vida tem que fazer hora extra, meu. Mas não é só análise que cura isso. Você não está devendo os outros só. Falar, Você vê como é que o mundo é regido pelas emoções, né? Pela manobra das emoções do sujeito. captura do sujeito. Eu te reconheço, eu sou amado. Então, deixa eu retribuir. Não tem preço, amor. Então, eu dou tudo que eu tenho, até mais um pouquinho, né? Pois Eu não fiz a camisa, eu deixo tatuar a marca no É peito, isso né? mesmo, né? Pode logo pôr aqui, você tá... Tatua logo, porque... E eu fico pensando até como que é difícil o encaminhamento das nossas teses com essa proposta, sabe? Porque até esse chamamento para esse outro lado da questão, porque tem psicólogo que acha que esporte é isso mesmo. Né? Gente, até porque É, nós estávamos eu conversando já no começo, e acho no que começo, isso antes de faz- começar o papo aqui, nós estávamos conversando assim, porque o esporte, a psicologia do esporte, vamos dizer assim, nasce daí, porque é onde tem visibilidade. Só que existem várias outras áreas da psicologia do esporte, não é? Que seria do lazer, da recreação, da reabilitação, que tem muita gente fazendo esporte porque infartou, porque quebrou a perna, porque não sei mais o quê. Então, assim, é uma psicologia diferente, mas é atividade física, é a esporte na escola. Quer dizer, como que o psicólogo pode contribuir nessas áreas? Eu acho que os 4 princípios têm que estar garantidos. A participação, a ludicidade, o respeito, isso tem que estar O garantido. respeito e São 4. Ludicidade, participação, respeito e não sei se pode uma coisa importante é que eu acho que a Paula colocou bem, tudo começa no esporte de rendimento, que é um esporte que lida com a minoria. É a minoria, é uma fatia muito seleta. E se a gente Política de conseguir exclusão, ver, né? o mundo está mudando. Nunca se viu tantas pessoas querendo espaço para ela mesma. Sai na rua agora, você começa a ver as pessoas andando e as pessoas tentando buscar, praticar alguma coisa, praticar Princípio da inclusão. Inclusão, participação, ludicidade, respeito. inclusão. Inclusão. Quer Todo mundo dizer, tem eu acho que garantir a momento. qualquer pessoa, qualquer cidadão, na faixa etária atendida, né, a possibilidade de participar, de estar. A ideia da inclusão, eu acho que responde muito à sua preocupação. Porque não dá para ficar fora de uma tese, de uma discussão que se diz atual, pensar que as pessoas que nunca tiveram chance de nada estão aí, tendo direitos a isso e abrindo espaço para isso. Agora- Os idosos, Agora tem uma questão muito interessante, que eu acho que não pode perder de vista disso aí. Eu estou lendo um texto do Robert Castell, falando sobre a questão da desigualdade, do processo de exclusão, e ele fala o tanto que a modernidade, ela esvaziou o conceito de exclusão de modo a homogeneizá-lo, de modo que eu possa falar de exclusão acerca de qualquer coisa, sem falar exatamente sobre o que ela é. Uma banalização. A banalização, da própria exclusão. né? Então, assim, e para a gente falar de inclusão, eu acho que a gente vai ter que resgatar, sabe, a singularidade dessa questão da exclusão e não homogeneizando, né? talvez Então, a ideia da equidade. sim, Isso, da sabe, equidade, possibilite a gente pensar a questão da inclusão. exatamente, porque assim, eu não posso pensar... Coisa, gente, é uma coisa óbvia, a gente começa a pensar o contrário. Porque assim, que é interessantíssimo, ele estava falando, por exemplo, que ele cita 2 exemplos do texto dele, que é brilhante. Ele fala do cara que perde o emprego depois de vários anos, né? E ele vai se fechando em casa, morrendo de vergonha de estar desempregado.
que nunca tiveram emprego e que andam vagando pelas ruas e que a gente fala assim, quem é excluído? Né? Se a gente for pensar, os dois podem ser excluídos. Um é o desempregado, que foi Outro que excluído, não teve e o acesso. outro não teve acesso. Aí isso mostra que os dois se excluíram, né? Não, mas pois é, e aí ele vai trabalhar sobre isso, ele vai dizendo assim, da importância de singularizar as duas experiências, de modo que eu possa falar de exclusão com o sentido próprio da palavra, né? E não esvaziando de sentido e homogeneizando o conceito. Né? Eu acho fundamental. Da Luciana, quando ela disse, ela levantou a questão da criança de uma classe média, média alta, que também é excluída. Dada A inclusão dela em tanta coisa. a pressão da classe para se manter na classe. Pois é, assim, É outro. É um eu paradoxo. fico pensando, por exemplo, uma música do Rapa, né? A Paz que eu não quero, que ele fala que as grades do condomínio são para minha proteção, mas ela pode significar também a minha própria prisão. Então, assim, o JP lançou uma época, se não me engano, foi no JP mesmo, no início, os meninos da rua e os meninos sem rua, né? Que é a coisa do eu vou resgatar isso. Se não me engano, foi do JP mesmo. Que saiu uma discussão sobre esses meninos que estão vivendo na rua. Federal? Então, Da Tânia Ferreira? Ah, tem um livrinho dela. que vai falar sobre esses meninos que estão nas ruas e estão falando daqueles outros meninos que estão atrás das grades dos condomínios, sabe, que não têm acesso à realidade da rua. Sabe o que eu estava pensando? Olha só, antigamente, nas épocas antigas, na Grécia, né? Quem que era a visão de inteligência que eles tinham? O Gabriel Pensador, que era um todo fortão pensando, né? Todo atlético e tal. Quem é a nossa imagem de inteligência hoje? Bill Gates, aquele cara lá, falou, esporte, né? Saúde, não tem mais a ver com inteligência, com produtividade, né? Aliás, os esportistas, eles pagam caro nessa discriminação, o aluno da educação física e tal. Se paga caro isso dessa, vamos dizer, da racionalidade mesmo, da cultura que coloca a questão do pensamento, do raciocínio, né, da inteligência enquanto essa coisa abstrata e não tem inteligência com o corpo. Mas isso tem a ver com a lógica da exclusão. Mas eu acho que é muito mais da ciência moderna mesmo. Não, é isso que eu estou falando assim, por exemplo. Isso tem milhões de Quem filmes vale que é falam o isso. cara que estuda lá, o esportista talentoso, nasceu com aquilo. Não, Mas é que o como é que esportista não pensa. O esportista não pensa, então assim, O Garrincha é o paradigma, Ó, o estereótipo de pensar que é o cara bom, mas é burro. o Ed Mota fala isso, com muita propriedade. Ele fala assim, que ele sempre foi gordo e nunca teve acesso à educação física. Por ele não caber nunca em lugar nenhum. Né? Então o que ele fez? Ele virou um rato de biblioteca. Né? Então ele fala assim, a minha cultura não se deve a nenhuma outra coisa. A exclusão. Se deve à exclusão do mundo. Dos outros lugares. Sabe, assim, eu só Foi por falta de opção. Exatamente. Sim. É por isso que eu estou falando que a necessidade da gente pensar a questão da exclusão e a partir dessa perspectiva pensar em possibilidades de inclusão. Né? Porque a gente pode falar assim, mas eu de modo é uma sumidade, e o cara É porque o princípio da inclusão está na base dele, tem a questão da participação, do respeito, né? Exato. Porque se eu possibilito a todos, independente das suas diferenças individuais, a participação da determinada atividade, na medida que cada um dá conta de fazer o que consegue fazer, e eu respeito, eu não tenho uma expectativa no que ele vai produzir, não vou gostar mais dele do que do outro que ele fez bonitinho. Se eu já faço dessa forma, eu já possibilito a inclusão. Porque, principalmente as crianças percebem isso, né? Se o professor gostou
pensar no Timota, né? Baixinho, bem gordinho, a gente coloca no gol que ele ocupa o espaço todo. Né? Aí já ia excluir de novo. Pois é, mas é sacanagem, assim, tem um filme desse, eu assisti recentemente um filme desse Eu vi. né, que coloca o menino justamente porque ele não conseguia correr, ele não conseguia, encontramos um lugar pra ele, fica no Ele gol. toma bolada, né? Sabe? E é uma sacanagem isso. É uma sacanagem. É uma sacanagem. Sabe? E assim, aí tem uma ilusão da inclusão, né? Mas é uma reprodução. Mas o menino que tá ali não se sente incluído, não. Ele Não. vai embora, ele volta. Ele fica, é a reprodução da exclusão, só que no outro nível. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso para a gente poder não cair nas armadilhas. Né? E o texto do Robert Castell chama exatamente assim, as armadilhas da exclusão. Né? Que fala exatamente a respeito dessas coisas. Que a gente corre o risco de estar sempre reproduzindo se a gente não conseguir uma sofisticação de leitura de modo que a gente possa entender de onde que vem isso. Né? Tem um equívoco, né, pensar dessa forma, mas eu acho que o Zé Coelho e o Heiderick têm essa ideia mesmo de esporte e cidadania enquanto possibilidade de ganhar dinheiro com o esporte. Ganhar dinheiro com o esporte. Quer dizer, se eu não servir para nada, então eu vou servir para o esporte. E a nossa Mas isso é responsabilidade verdade. é enorme, porque eles vendem essa ideia. Você não viu Eles aquela compram propaganda essa ideia. do Já programa do comprou. governo estadual? O menino correndo assim, aí tem... o menino, sabe? Pois é, ela está repetindo a pirâmide que sustentou a base do esporte no país e que já voltou agora com o Ministério atual, que está voltando com a obrigatoriedade de esporte nas escolas, porque tem que fazer a base. Essa visão. Agora, tem um detalhe muito importante aí que eu acho que é um pulo do gato nessas teses, é que a questão educativa. Porque ninguém sabe nada do que é lazer, ninguém sabe nada do que é qualidade de vida, ninguém sabe nada como cruzar essas coisas. E eu acho que é um momento importantíssimo. Agora, pelo que eu tenho visto na minha prática profissional, quem sabe está em alta. Está em alta, não tem agenda. Não tem agenda. Quem sabe das coisas nem fala do outro para não perder as bocas todas do mundo. Porque quem está conseguindo trabalhar a relação conceito de qualidade de vida e lazer e o todo do bem-estar social, seja lá com o esporte, seja com qual for o conteúdo cultural, está muito bem. Porque a massa que precisa disso é a população toda. Aí eu vou estar lendo aqui, se tiver necessidade. Ok. Foi pra ver, Obrigado. falou? Como é que Foi você ótimo? ótimo, tá, Sandra? Sandra, faz isso. Foi bom vir te escutar. Me ajudou muito, tá? Tchau, Obrigado. tchau. Tchau. A casa sempre é sua, pensa mais vezes. Então tá, o Programa de Saúde da Família propõe tradicionalmente um retorno aos tempos antigos, né? Nele a saúde passa a ser visada e acompanhada preventivamente, né? Nos moldes daquele antigo médico da família e tal. Parece ser um retorno a um tratamento mais personalizado em contraponto a uma compartimentalização dos dias atuais e consequente tratamento impessoal e curativo, né? Que é aquilo que a Paula estava falando. A promoção da saúde, que ele então coloca, né, o Programa de Saúde da Família, retorna uma discussão sobre os aspectos importantes e indissociáveis à caracterização de saúde, que é o biológico, o social, o psicológico e o jurídico, assim, pensando na questão da cidadania. Né? Bom, o fato é que o psicólogo não é